Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira, eu estou aqui com a minha bela camiseta Eu Amo a Escola Sabatina, com a minha lição, porque hoje é dia do nosso resumo. Chegamos na 11ª semana, 11ª lição do livro de Deuteronômio, e nós estamos estudando um pouquinho essa semana sobre Deuteronômio nos escritos posteriores. Em outras palavras, como outros autores bíblicos citaram o livro de Deuteronômio. Então, são citações de Moisés em outros contextos. Então, eu quero trazer assuntos, não estou fazendo isso em sequência de dias da lição, mas os assuntos que são mencionados por Moisés e depois citados por esses outros autores. Primeiro assunto, a adoração. Deus é digno de ser adorado. E por que Deus é digno de ser adorado? Porque ele é o Criador dos céus e dos mais altos céus. E isso Moisés vai mencionar no livro de Deuteronômio, capítulo 10, e depois o autor de Primeira Reis vai mencionar isso no capítulo 8, Neemias vai falar disso no capítulo 9, e mesmo os salmistas vão trazer isso recorrente sobre a adoração a Deus, mas essa expressão, céus e os mais altos céus, vai aparecer no Salmo 148. Segundo assunto, segundo tópico, importante mencionado no livro de Deuteronômio é o chamado arrependimento. E, gente, o assunto ao arrependimento e à obediência é algo que nós estamos vendo quase todas as semanas. E Moisés vai trabalhar isso forte em Deuteronômio capítulo 4, e Jeremias vai pegar essa mesma citação, essa mesma passagem de Deuteronômio capítulo 4 e apresenta para a gente lá no livro de Jeremias capítulo 7. Então, Deus chama ao arrependimento. Algo muito importante. Deus disse o seguinte: olha, se vocês não forem obedientes, eu vou permitir que coisas ruins acontecessem com vocês. Mas por que Deus permitiria isso? Para que o povo de Israel, naquele momento de desespero ou de tristeza, eles pudessem parar para pensar: o que eu estou fazendo de errado? Então Deus permitiria que as colheitas não fossem boas, Deus permitiria que os rebanhos não reproduzissem, Deus permitiria até mesmo que as pessoas se tornassem inférteis. Em outras palavras, eles não teriam filhos. E o último grau, assim, a última parte dessas consequências ruins que o livro de Deuteronômio vai apresentar como bênçãos e maldições, a última das maldições seria o exílio. E o que Jeremias faz no capítulo 7? Deus, através de Jeremias, convida o povo ao arrependimento. Deu certo? Não, não deu certo. E a gente vai ver isso lá no livro de Daniel. Porque no livro de Daniel o povo já estava no cativeiro. E daí eles fazem uma oração de arrependimento. Na verdade, não eles, né? Daniel vai fazer essa oração de arrependimento, que está também baseado em Deuteronômio capítulo 4. Mas a gente já chega lá em Daniel. Próximo tópico, terceiro tópico, muito importante. O livro de Deuteronômio, capítulo 10, fala muito sobre uma religião autêntica, uma religião prática. Não uma religião de rituais, uma religião apenas superficial. Eu vou para a igreja, eu canto hinos e assim por diante. Naquela época, eu vou para o santuário, eu ofereço sacrifícios e lá, 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 qualquer coisa do tipo, ok? No livro de Miqueias, Deus vai chamar as pessoas para abandonar uma religião superficial de ritual. Sabe? Uma religião mecânica, eu vou, eu faço, eu repito, e lá no fundo do coração a vida da pessoa continuava a mesma. E o que Deus está fazendo através do profeta Miqueias? Remontando, trazendo de volta aquilo que Deus já havia orientado e falado para o povo lá em Deuteronômio através de Moisés. Ok. Quarto tópico, a oração de confissão. Quando o povo de Israel estivesse em momentos difíceis, Deus ainda trazia esperança. Se o povo se arrependesse, se voltasse e confessasse os seus pecados. E é isso exatamente o que Daniel faz no capítulo 9 do seu livro. E isso é aquilo que Deus já havia orientado através de Moisés no capítulo 4. Essa oração ela é fantástica. Um dos pontos mais tocantes para mim é que Daniel se coloca na posição do povo e Daniel se coloca como um pecador como o povo, como alguém rebelde. Mas quando a gente vai ver a história de Daniel, embora ele fosse pecador, a gente percebe que ele não estava vivendo e não viveu em nenhum momento em rebeldia. Mas Daniel, ele assume a culpa do povo.
Porque se o povo estava em problemas, Daniel também estava, porque ele fazia parte do todo. Lição importante para a gente, né? Eu não sou alguém separado do todo. O todo está sofrendo, eu também sofro com o todo. Para a gente parar para pensar um pouquinho. Vamos terminar com um ponto fantástico, que eu acho que é um dos principais dessa semana. 2 capítulo 22, na história de Josias, a gente vê que o povo perdeu a Bíblia. Como assim, pastor? O povo perdeu a Bíblia? Eles abandonaram o Senhor, o templo foi abandonado e simplesmente eles perderam a Bíblia. E a Bíblia foi reencontrada, foi descoberta, quando eles começaram a reconstruir o templo, a restaurar o templo, a reformar o templo. E então Josias vai promover uma reforma quando eles pegam a Bíblia e eles começam a ler novamente. Posso te perguntar? Você perdeu a Bíblia? É isso mesmo que eu estou te perguntando. Talvez você tenha uma porção de Bíblias na sua casa. 10, 15 Bíblias. Ah, eu não sei. Se você não tem, você deve ter algum aplicativo da Bíblia no seu smartphone, no seu celular. Mas o que importa? O que importa é se você tem um monte de Bíblias? Não importa nada. O que verdadeiramente importa é se a Bíblia faz parte da tua vida. O povo de Israel literalmente perdeu a Bíblia. O rolo foi esquecido. Eles se esqueceram do Senhor. Só que tem muitas pessoas que têm o rolo nas mãos, têm a Bíblia nas mãos, mas a Bíblia não faz parte da vida delas. E aí? E aí que Deus fala para você não se esquecer dele. E você não vai se esquecer do Senhor enquanto você estiver com o rolo nas mãos e os olhos fixos na palavra de Deus. Sabe qual que foi o livro que eles encontraram? O livro da lei? A maioria dos teólogos acredita que foi o livro de Deuteronômio, o livro que nós estamos estudando. Meu desejo para você e para mim é que a gente não perca a Bíblia, mas que a Bíblia seja o centro da tua e da minha vida, porque ali nós encontramos as palavras de vida eterna. Deus te abençoe. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.